Bom dia, amados adolescentes, tudo bem com vocês? Estão bem? Como passaram esta semana? Espero que bem, espero que tenham tido bons momentos na presença de Deus e que bom que chegou mais um fim de semana, mais um domingo em que, em que aprenderemos da palavra do Senhor por meio de mais uma aula. Que bom, que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus possa falar ao nosso coração, fale profundamente e nos faça amar ainda mais ao nosso Deus por meio de, de nossas vidas e tudo que fazemos, pensamos ou falamos. Deus nos abençoe grandemente. Eu irei projetar a nossa, os nossos slides e a aula de hoje, caros adolescentes, é a lição número 2 da revista Uma Boa Vida. É a nova revista que chegou para nós, né, deste novo trimestre que se inicia. Uma revista muito interessante, com temas assim da vida cristã. E caso você ainda não tenha pego, né, ela está disponível na igreja, essa revista Uma Boa Vida. E hoje nós meditaremos na lição número 2, cujo título é Vivendo para Nós Mesmos. E eu mudei este título para uma interrogação. Viver para nós mesmos? Uma interrogação, uma pergunta que devemos fazer a nós, devemos fazer a nós mesmos. Que Deus nos abençoe grandemente nesta aula. Nós leremos o texto base da lição que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6. Leamos juntos. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Oremos, queridos adolescentes. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, estamos, Pai, em Sua presença para louvar, engrandecer Seu verdadeiro nome, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por este momento que o Senhor nos concede, esta oportunidade de aprendermos mais da palavra do Senhor. Abençoa-nos, Senhor, por meio do Espírito Santo do Senhor, livrando-nos, ó Pai, de qualquer entendimento equivocado. E dai-nos graça, Pai, para compreendermos as verdades da palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-me na exposição desta aula e fala, Pai, aos nossos corações, pois precisamos de Ti, Pai, carecemos completamente do Senhor, Pai.
Ajuda-nos, ó Deus, e livra-nos do mal, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai, nossas transgressões, nosso, nosso orgulho, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos para que possamos ser humilhados e o Senhor exaltado. Nós oramos assim no nome maravilhoso e único do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos adolescentes, como o nosso título, né, da lição já nos informa, né, é, devemos nós viver para nós mesmos. Nós sabemos que é, aqueles que ainda não foram alvos da graça de Deus, da, da bondade de Deus, da graça especial de Deus para a salvação, eles são pessoas que, que estão sem rumo, são pessoas que vivem em busca de sentido para a sua vida. E, e muitas vezes, essas pessoas que ainda não conheceram ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, elas, elas adotam para si ídolos pessoais nos quais elas depositam sua confiança, sua segurança, sua esperança. E um ídolo que é muito marcante e frequente nas pessoas, sobre, sobre o qual também nós devemos lutar contra, é o, o orgulho próprio, o egoísmo, o egoísmo. Ou seja, o, o homem natural e a natureza carnal, ela tende a buscar os seus próprios interesses. Nós temos essa tendência em nós. O nosso coração, ainda que transformado pelo nosso Senhor Jesus, nós regenerados por Deus, agora feitos filhos de Deus, mas o nosso coração ainda é pecaminoso, ainda é mal, ainda é mal. E devemos lutar contra os desejos maus do nosso coração. E é certo que por toda a nossa vida nós teremos de lutar contra o, contra o desejo de auto satisfação e de auto exaltação. É um perigo para nós. E nós que somos crentes no Senhor Jesus, nós temos as ferramentas para lutar contra esses desejos pecaminosos. Nós fomos habilitados a lutar por meio do Espírito Santo que habita em nós. Mas aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aqueles que ainda estão cegos pelo Deus deste século, pelo inimigo, eles buscarão desenfreadamente é, o seu próprio interesse e o seu bem, por vezes o interesse do seu próximo, do seu familiar, de seu amigo, mas as motivações do coração daqueles que ainda não nasceram de novo são motivações egoístas, são motivações que procuram o seu prazer, a sua satisfação e o seu bem. E, mas nós não estamos imunes a este pecado. Nós devemos lutar contra isso, pois somos tentados diariamente. E se não vigiarmos, nós, nós tropeçaremos neste pecado por vezes tão sutil, por vezes nós não percebemos.
mas estamos buscando o nosso próprio interesse em detrimento do interesse do nosso próximo, do nosso, é, do nosso familiar, dos nossos pais, dos nossos irmãos em Cristo. Nós somos tentados a praticar a autovalorização e, e o satisfazer os nossos desejos, desprezando o, o desejo do outro, a necessidade do outro. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, pois, pois precisamos de Sua graça para vivermos uma vida humilde perante o Senhor, somente pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. Meus irmãos, o autor desta revista fez uma divisão em, em suas considerações. Passar que, que o primeiro tópico dessa divisão é dinheiro, fama e transgressão. E aqui eu destaquei 3 pontos para a nossa reflexão: dinheiro, fama e transgressão. Como eu estava comentando, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, muitos deles têm uma visão distorcida do dinheiro. E nós também podemos ter é, essa visão equivocada do dinheiro, a saber que o dinheiro, ao invés de ser uma ferramenta, um instrumento e uma bênção de Deus para a nossa subsistência e para auxílio do próximo, ainda para algum lazer nosso, um lazer lícito, por vezes nós podemos entendê-lo como um meio pelo qual garantirmos nossa estabilidade, nossa nossa segurança. Isso é perigoso e nós sabemos que, que o pensamento mundano, a cultura mundana, enxerga o dinheiro com uma visão distorcida, colocando a esperança no dinheiro, no acúmulo e a felicidade nele também. Assim, nós devemos entender que o dinheiro não é para que nós venhamos a acumular e obter grandes riquezas para, para nossa promoção, para sermos admirados, vistos, renomados, mas sim apenas como uma ferramenta, um meio pelo qual nós obtemos necessidades, por vezes né, algum, algum lazer, sim, algum investindo em algo bom para a família e, enfim, e também para auxílio do próximo, mas não como algo em que coloquemos o nosso coração, a nossa esperança. E o homem moderno, o homem contemporâneo, sem Deus, vê o dinheiro como algo a ser conquistado acima de todas as coisas, custe o que custar. O importante é ter um salário mais alto, não para a conservação e para o bem da casa, da família, mas para a obtenção de artigos de luxo, para a obtenção do melhor carro que saiu agora neste ano, ou seja, uma visão distorcida do dinheiro. E também há uma grande
há um grande incentivo, uma grande aclamação, melhor dizendo, para com pessoas que adquirem fama. E também uma busca por fama. É, o, nós sabemos que em nossa sociedade isso está muito impregnado hoje em dia, com o advento das redes sociais. Muitos tornam-se famosos ou que já eram famosos, eles acumulam muitos seguidores e recebem assim muitas aclamações e, e são seguidos. E então há uma busca por fama. O sentido, muitas vezes o sentido da vida dessas pessoas está em em sua fama, em seu nome, em sua exaltação, em ser ele visto, ser ele admirado, ser ele aplaudido, em ser ele alguém com muitos seguidores. Devemos tomar cuidado para não sermos levados também por este propósito de vida, de compararmos se alguém tem muitos seguidores, esse alguém, então ele é alguém que tem uma boa vida, ele é alguém que venceu na vida. E não devemos nos deixar levar por esta tendência. Que o nosso desejo não seja, queridos adolescentes, termos muitos seguidores, mas que as pessoas que nós conhecemos venham a tornar-se seguidores do nosso Senhor Jesus, discípulos de Jesus. Então, nesta busca por fama, há, há muitas escolhas e há muitas outras coisas que envolvem todo este universo da fama, na qual há uma verdadeira idolatria a pessoas, a celebridades e, e assim uma autoexaltação, uma autoadoração por parte de muitas dessas pessoas. Há também, é, há também um grande desejo de autonomia e liberdade daqueles que adquirem dinheiro, ou seja, o homem buscando o dinheiro, buscando a fama para sentir-se autônomo, para sentir-se livre, para poder fazer o que ele deseja em seu coração. Nós devemos também tomar cuidado com isso, porque nós cristãos, nós não somos autônomos. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, o nosso Deus, nosso Criador. Que não tenhamos assim desejo de autonomia, de, de completa independência, um homem que resolve seus próprios problemas e vence e conquista e tem liberdade para fazer o que deseja e tem muito dinheiro, que tenhamos cuidado também com isso, com, com este, com esta busca do homem moderno, com essa busca do homem sem Deus. Que nós não sejamos parecidos com esses homens, mas pelo contrário, ao invés de autonomia, busquemos ao Senhor, busquemos ao nosso Deus. E busquemos a verdadeira liberdade que há em Deus, que é a liberdade para dizer não ao pecado, que é a liberdade para servir a Deus, é a liberdade do pecado. A verdadeira liberdade é a liberdade que agora nos permite obedecer a palavra de Deus, obedecer ao nosso Deus, servir ao nosso Deus. Estes, meus irmãos, estes três são anseios que revelam desprezo a Deus.
ou seja, um amor ao dinheiro, uma busca por fama, um desejo de autonomia e liberdade, são anseios que revelam desprezo a Deus. Então vejam que não é algo em que o homem está numa condição de fragilidade, numa condição apenas de tristeza, né, que nós olhamos e pensemos que ele está numa situação de impotência. Não, são anseios que revelam desprezo a Deus. Quem busca fama para a sua exaltação, os, para seu próprio crescimento, para adquirir aplausos e, e busca o dinheiro para ter sua segurança, seu bem-estar garantido, busca autonomia e liberdade, este homem, este homem está desprezando a Deus, o Criador, o seu Criador. Vamos ler Provérbios capítulo 11, verso 28. Diz assim a palavra de Deus: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Vejam o contraste que o sábio nos traz, que Salomão nos traz. Ele que teve muitas riquezas, um dos homens mais ricos de toda a terra, mas ele nos diz: aquele que confia nas riquezas cairá. Ou seja, é, ele, ele, ao final, ele, ele não, ele perceberá que, que aquilo não não é o suficiente para a sua vida, que aquilo não pode satisfazer, não pode satisfazê-lo. Este, este cairá, este será derrubado, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Os justos, então, aqueles que não confiam nas riquezas, que podem até ter riquezas, que podem até ter uma condição financeira melhor, mais recursos, mas eles não confiam nas riquezas e por isso são tidos como justos. Esses justos, os filhos de Deus, aquele que teme a Deus, ele reverdecerá como a folhagem. Esse sim será bem-aventurado. Esse sim será bem-sucedido em tudo que ele fizer, como nós lemos no Salmos primeiro, no Salmo primeiro. Vejamos, meus irmãos, o exemplo da igreja, das igrejas da Macedônia. 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui nesta passagem, nós lemos que Paulo está trazendo esse belíssimo exemplo das igrejas da Macedônia. Como o texto nos diz, eram igrejas com poucos recursos, igrejas pobres financeiramente, mas que, mesmo em sua condição simples, humilde, pediram
clamaram com insistência para participarem da assistência aos santos, da coleta que Paulo estava fazendo para as igrejas, para a igreja de Jerusalém. Então, que exemplo estes irmãos dessas igrejas nos dão para nós, porque tendo eles pouco, este pouco que eles tinham, eles ainda desejavam dar e entregar para o sustento de outros irmãos, não pensando então assim em si próprios, mas preferindo os outros, preferindo o bem daqueles outros irmãos, para ajudar aqueles outros irmãos por meio do pouco que eles tinham. Que exemplo para nós, para nós. Essa é a vontade do Senhor para nós. Que partilhemos do quanto o Senhor Deus tem nos dado, que usemos de nossos recursos para o auxílio, para a cooperação com os nossos irmãos que precisam e estão ao nosso redor. Segundo ponto, consumidos pelo consumismo. O autor faz um jogo de palavras, consumidos pelo consumismo. E desse ponto eu destaco que, que muitos de nossa sociedade, ele, eles enxergam o ato da compra, o ato de comprar, como fonte de alegria. Por vezes, não só o bem em si adquirido, né, o objeto em si adquirido, seja um eletrodoméstico, seja um carro, seja um vestuário, seja uma casa, seja uma viagem, mas não só as coisas que são compradas, mas o próprio ato de comprar é, é tido como uma fonte de alegria. Vejam só que triste, que triste essa situação, pois a alegria de muitos e está na, no consumismo, em comprar e sentir-se bem com aquele objeto, sentir-se realizado, sentir-se que está agora na última moda e, e assim mostrar-se para as pessoas ao redor, para as pessoas assim elogiarem e gostarem. E a alegria dessa pessoa está restrita a, a isto, a sua autopromoção, a sua autossatisfação e, e a felicidade num ato de comprar. Não que nós não podemos, né, ficar felizes em comprar um presente para uma pessoa ou algo, né, que nós estamos precisando ou algo que nós, né, muito gostaríamos, mas o problema está quando isso se torna um consumismo, quando isso se torna a alegria a nossa alegria, ou seja, comprar para ficar feliz. Se não está bem, se não teve um dia bom, alguma coisa ruim aconteceu, irmos assim a uma loja e comprarmos algo bom para nós, para como se para superar algo ruim que nos aconteceu. Não é assim, não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos buscar ao nosso Deus como a fonte da nossa alegria. Nós vivemos numa sociedade também hedonista, que valoriza o prazer muitas vezes acima daquilo que é moral.
daquilo que é ético, daquilo que é preconizado e ensinado pela palavra de Deus. Ou seja, uma busca pelo prazer, sem ver limites, sem ver barreiras. E assim o homem vai se tornando egoísta, vai se vai deixando de cumprir seu papel com a sociedade. O homem vai vivendo para si mesmo e vai caminhando assim nesse processo de alienação da realidade. Ele vai vivendo apenas para os seus prazeres e assim ele vai caminhando num processo de autodestruição, de autodestruição, pois, pois faz o que não agrada ao Senhor, o que não agrada ao Criador, ao seu próprio Criador. E, e assim peca contra Deus, e assim atrai para si mesmo castigo e, e justa punição da parte de Deus. Também há é, em, nossa, é, em nossa sociedade uma cultura de um consumo exagerado. É, é muito promovido isso, naturalmente nas mídias. E, e como exemplo, nós podemos lembrar das datas que são tão significativas para nós, como o Natal e a Páscoa, em que a sociedade acabou trazendo outros elementos, deturpando o real significado dessas datas tão especiais e trazendo o fator do consumo, da compra e envolvendo também outros significados que não são o, o significado verdadeiro. E meus irmãos, uma busca pela felicidade efêmera. Ou seja, este exemplo que eu comentei de a pessoa comprar para obter alegria, isso é uma felicidade efêmera, que passa, uma felicidade que em pouco tempo se vai. E assim é toda a felicidade colocada nas coisas desta vida. É uma felicidade passageira, efêmera, como Eclesiastes irá nos dizer. Eclesiastes capítulo 2, versos 9 a 11. O rei Salomão escreveu assim: Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão vem a escrever no seu livro, no livro de Eclesiastes, de que ele buscou a alegria em muitas coisas. Ele buscou alegria em construções, ele buscou alegria no vinho, ele buscou alegria no seu trabalho, ele buscou alegria na música, ele buscou alegria em tudo que ele poderia obter. E tudo quanto os olhos dele desejaram, ele obteve, ele não negou. Veja só o que o texto nos diz. Nem privei o coração de alegria alguma. Mas a conclusão de Salomão, após toda essa busca dele nas coisas, a busca de alegria nas coisas, a conclusão foi que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ou seja, tudo era
sem valor. Essa busca não trouxe para ele o que ele estava buscando, que era a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro contentamento. Ele não encontrou. E, e cabe assim para nós uma reflexão. Salomão, ele buscou, ele buscou em tudo que ele podia, e ele tinha muitas posses, muitos bens. Ele buscou alegria em todas as coisas dessa vida, mas ele não encontrou. Ele não encontrou. E a reflexão para nós é que nós não devemos desperdiçar o nosso tempo buscando alegria nas coisas materiais, buscando alegria nesta vida, pois a alegria reside em Deus. A alegria reside somente no Senhor. Verdadeira alegria tem aquele que reconhece, que creu no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Verdadeira alegria é aquele que nasceu de novo, é aquele que agora entendeu o propósito de sua vida, que é glorificar a Deus, glorificar o seu Criador, que é viver para Deus e se alegrar nele. Verdadeira alegria tem os filhos de Deus, aqueles que têm comunhão com Deus. Assim, a alegria não está nas coisas deste mundo, nas coisas que podemos obter e conquistar, ainda que possam ser coisas boas e lícitas, que podemos obter, e, e nos alegrar com um hobby, com um esporte, com um lazer, mas se colocarmos nossa alegria nisto, em qualquer uma dessas coisas, nosso coração nessas coisas, nós nos decepcionaremos, com certeza, porque a alegria está na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E que não busquemos a alegria nas coisas deste mundo, que não amemos as coisas deste mundo. Caminhando já para a nossa conclusão, o último ponto é a religião do consumismo. Eu destaco estes 3 pontos. Muitos, e nós também devemos vigiar, colocam a, a felicidade no dinheiro, ou seja, tem o dinheiro como uma fonte de felicidade. E também há a questão do orgulho pessoal. O orgulho. O orgulho é um pecado terrível, é um pecado sutil que vai adentrando o nosso coração e por vezes nós não percebemos, por vezes nós não nos percebemos, não reconhecemos que estamos vivendo de uma forma orgulhosa. E assim acontece com aqueles que buscam riquezas, que querem ficar ricos. Eles acabam caindo no pecado do orgulho, porque estão buscando riquezas para, para, para a sua própria exaltação, para a sua própria elevação, para, para assim satisfazer os seus desejos e acabam tornando-se orgulhosos. E o último ponto que eu destaco é um pedido de socorro às coisas, ou seja, o homem natural sem Cristo, ele busca a satisfação, a alegria e procura preencher o vazio do seu coração com coisas, com coisas, com objetos. E por isso eu
destaquei, coloquei essa expressão, um pedido de socorro às coisas, pois ele está numa condição de miséria, de tristeza, por causa dos seus pecados. E ao invés de recorrer a Deus, de se achegar a Deus, ele, ele não busca ao Senhor. Ele está num estado de inimizade, ele está cego, perdido. E ele então, como se ele pedisse socorro, às coisas que estão ao redor dele, aquilo que ele pode ver, que ele pode obter, mas não ao Senhor, ao seu Criador. Vamos ler Lucas capítulo 18, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui o Senhor Jesus é, se dirige aos seus discípulos após ele ter se encontrado com aquele jovem rico. Lembrem-se que o jovem rico vai ao encontro do Senhor Jesus, perguntando o que ele deveria fazer para obter a vida eterna. Era, era um jovem judeu que conhecia os mandamentos, que guardava os mandamentos, mas por ser ele dono de muitas propriedades, ele, ele não, ele não segue ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse a ele: Vá, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um reino no céu, e segue-me. Mas ele preferiu, vejam só, ele preferiu as suas riquezas do que a Cristo Jesus, do que ao Senhor Jesus, ao Salvador, ao Filho de Deus. Que terrível, meus irmãos, que pecado terrível. Meu Deus, é é a rejeição do Senhor Jesus pelas riquezas, pelo dinheiro. Meu Deus, isso, isso acontece hoje em dia, isso acontece hoje em dia. Muitos que têm muito dinheiro confiam no seu dinheiro, que se sentem bem e satisfeitos com o seu dinheiro e não se importam em buscar a Deus. Não se importam em, em, em prestar contas a Deus, em reconhecer a grandeza de Deus. Devemos ter muito cuidado para não fazermos, não só do dinheiro, mas de qualquer outra coisa, um Deus em nossas vidas. Devemos ter muito cuidado. E o Senhor Jesus diz: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque aqueles que confiam nas riquezas, eles têm o seu Senhor, eles têm o seu próprio Deus, que é as riquezas, que não passa de objeto, que não passa de matéria criada por Deus. E colocam assim, sua esperança, sua confiança e segurança nos bens passageiros que vêm de Deus, que é permissão de Deus. Mas ao invés de confiar naquele que supre as nossas necessidades, confiam nas riquezas. Estão assim alheios de Deus, alheios à salvação de Cristo Jesus, à vida eterna. Preocupam-se apenas com esta vida transitória. Vivem como se não fossem morrer um dia. Mas nós também devemos ter cuidado para não colocarmos os nossos corações nos bens que possuímos. Nossos recursos devem ser um instrumento para
o auxílio do nosso próximo para a nossa subsistência e devem ser usados com sabedoria, mas não podemos, não devemos ter apego ao dinheiro e a qualquer outro bem material. Conclusão. Apenas mais duas passagens para concluirmos. Filipenses capítulo 2, versos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vejam, esta é a vontade do Senhor para nossas vidas. Que não sejamos possuídos de vanglória, que não busquemos os nossos próprios interesses, que não nos consideremos superiores ao nosso próximo, mas que sejamos humildes, servos, considerando os outros, nosso próximo superior a nós como seus servos, e tendo em vista o que é dos outros, se preocupando com os outros. Assim o apóstolo Paulo exorta essa igreja, a igreja dos Filipenses, para que a alegria dele fosse completa. A alegria dele seria completa quando aqueles irmãos não dilatassem o coração deles para o próximo, para o próximo. E por fim, 1 João capítulo 5, verso 20, diz assim a palavra de Deus: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Este é o desejo do Senhor para nós. A palavra do Senhor assim nos exorta. Nós que somos crentes em Jesus, nós sabemos que estamos no verdadeiro, que conhecemos o verdadeiro Deus. Sabemos que Ele é a vida eterna. Ele nos dá a vida eterna. Estar com Ele é vida eterna. E nós que assim sabemos, estamos no verdadeiro Deus, nós devemos nos guardar dos ídolos, que são os falsos deuses. João Calvino veio a dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por isso, queridos adolescentes, devemos tomar cuidado, devemos vigiar, estarmos vigilantes e pedir a Deus que sonde o nosso coração para ver se há algum caminho mau. Precisamos buscar ao Senhor e pedir para que o Espírito Santo do Senhor nos purifique e nos constranja a percebermos se há algum ídolo em nosso coração. Este ídolo pode ser nós mesmos. Podemos estar tão preocupados conosco mesmo que não estamos mais volvendo os nossos olhos a Deus e ao nosso próximo. O ídolo pode ser uma outra pessoa, uma outra pessoa. O ídolo pode ser um, um hobby, um esporte, pode ser muitas coisas. O coração humano, por sua pecaminosidade, pode transformar coisas até saudáveis
do nosso dia a dia em um ídolo, em um ídolo. Nós precisamos nos guardar dos ídolos e viver para Deus, para o nosso Senhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que assim nós não vivamos para nós mesmos, que nós não busquemos a nossa promoção e a nossa exaltação, mas que busquemos a promoção e exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo e que vivamos assim para Deus e para o nosso próximo, fazendo bem para o nosso próximo, amando o nosso próximo. Que vivamos assim para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos livre de nós mesmos, nos livre de nos considerarmos superiores aos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos ajude e que assim vivamos para Ele, para a glória dele. E somente nele busquemos a alegria. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, amado adolescente. Até a próxima aula.